Boa noite. Olá, meus amigos queridos, sejam bem-vindos. Estamos aqui terça-feira no nosso Rosas do Evangelho para iniciar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Seja bem-vinda, Sueli, Railda, tudo bem? Voltando da praia, Alexandre, Fátima, os corações queridos. Oi, Evelyn, tudo bem? Minha xará. Estamos aqui, meus amores, sempre, você já sabe, né? Toda terça-feira nós estamos juntos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E é tão bom ter a oportunidade de estudar o Evangelho, porque o Evangelho nos fortalece realmente, principalmente o aspecto moral, né? Nas nossas dificuldades, no nosso dia a dia. Nós precisamos realmente estarmos a todo momento nos fortalecendo com as orientações do Evangelho segundo o Espiritismo para que possamos enfrentar melhor as lutas e desafios do dia a dia. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez, Juliana, Carla, Gustavo, Raul, Simone, Lícia, Soraya, tudo bem, meus amores? Hoje o assunto é tão importante. E todas as vezes eu falo isso, o assunto é sempre tão importante, mas de fato é. A verdade é que o Evangelho, segundo o Espiritismo, é de uma importância inquestionável nas nossas vidas, porque cada capítulo, cada mensagem nos auxilia na reformulação íntima, nos auxilia na conquista de uma virtude, de algo bom, que vai pouco a pouco se somando e fazendo com que nós consigamos evoluir e realmente deixar um pouquinho as nossas sombras no passado. Então, o nosso estudo de hoje que nós vamos iniciar, nós vamos ver o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Outro desafio, amar o próximo como a nós mesmos. Um desafio, mas que é possível e nós vamos conseguir um dia. Com esforço, com dedicação, mas nós vamos conseguir com certeza. Então, meus amores, mais uma vez, oi Estela, tudo bem, querida amiga? Quem mais? Manualidade e artes também aqui entrando, Planeta Bicho entrando. Olha, ela aqui dizendo aqui, Planeta Bicho, dizendo que conseguiu entrar para acompanhar. Que bom, digo eu. Seja muito bem-vindo também ao nosso estudo, tá bom? E vamos aprender aqui, Alexandre, Aguinaldo, Adão. Vamos estudar. Meus amores, vamos então, como vocês já sabem, todos os dias, todas as lives, iniciamos com a nossa prece, a nossa oração, pedindo sempre o amparo dos amigos queridos que possam nos envolver nesse estudo, certo? Vamos lá então, meus amores, estudar um pouquinho? Então vamos todos nós, nesse momento, elevar o pensamento ao Pai, pedir que a espiritualidade amiga, que seguramente está presente aqui conosco, participando e nos envolvendo para esse estudo, possa derramar sobre cada um de nós as suas bênçãos de amor e de paz, fortalecendo o nosso coração, o nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa vontade de caminhar e de seguir no bem. Senhor Jesus, Mestre querido, somos muito imperfeitos ainda. Temos o conhecimento do Teu Evangelho em nossa mente, mas ainda não conseguimos vivenciá-lo na sua plenitude em nossos corações. Mas dai-nos, Senhor, sempre a força de vontade, a confiança e a fé de que um dia, Mestre querido, seremos todos perfeitos e seremos todos felizes. Mas para isso, precisamos nos esforçar dia a dia. Então que Tu possas estar conosco, nos auxiliando nesse estudo para que possamos encontrar aqui também a força e o sustento necessário para caminhar, para vencer e para evoluir. Que Tu nos envolva e nos ampare na noite de hoje, que assim seja. Vamos lá, meus amores. Oi, Dani, Flavinha, Selma, Raul, tudo bem? Eli Flor, sejam bem-vindos, meus amores. Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo. Vamos abordar hoje o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Vamos ver 2 pontos deste capítulo, ok? Vamos ver o mandamento maior e dai a César o que é de César. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou primeiro fazer a leitura dos evangelhos, tá bom? E nós depois vamos começar a comentar sobre as observações feitas do evangelho. Olha a Bruninha dizendo, dia lindo com lives maravilhosas. Com certeza. Mara,
Dani, Eli, meus amores, sejam bem-vindos, tá bom? Fernando dizendo, saindo de uma live e entrando em outra. Muito bem, Fernando, que coisa boa, hein? Isso é que realmente é buscar a reforma, é buscar progredir e caminhar. E é assim mesmo, é esforço, é estudo, é perseverança. Então vamos lá, meus amores. O primeiro item é o mandamento maior. Então eu vou ler e vamos começar a comentar. O que nos diz no ponto 1, para quem estiver acompanhando aí o Evangelho segundo o Espiritismo? Diz o seguinte, os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Amarás vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E eu vou ler mais o item 2 e depois nós já vamos comentar um pouquinho, depois eu vou para o terceiro item, tá bom? Diz o seguinte, no item 2, fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem, certo? Então vamos começar a comentar um pouquinho sobre essa passagem. A primeira que eu li, justamente que perguntaram qual era o maior mandamento, está lá em São Mateus, no capítulo 27, versículo 34. E o item 2 está no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 31. Vejam bem, olha, muita gente entrando, Edmar, Codinome, Francisco, Alessandro, Carlos, R. Limas, Meirelles, sejam bem-vindos, viu? Sempre muita alegria tê-los aqui conosco. Então vejam bem, primeiro é interessante nós fazermos uma pequena observação sobre quem eram os fariseus. Porque vejam, começamos a dizer o seguinte, os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se. Então eles queriam aqui, quando os fariseus chegaram, se aproximaram de Jesus, eles na verdade, nesse momento, queriam tentar Jesus, tá? Não queriam de fato e verdadeiramente saber qual era o maior mandamento. E quem eram os fariseus naquela época? Eles eram aqueles que interpretavam os evangelhos sagrados. Então, eles tinham muito conhecimento intelectual dos evangelhos, mas eles, na realidade, se preocupavam com a letra e com a ação, com a prática, nada, certo? Então, ele diz o seguinte, eles tinham, na realidade, faziam interpretações sucessivas sobre o sentido das escrituras. E, na realidade, ele diz o seguinte, a religião era para ele, segundo o que nos diz o Evangelho, era antes um meio de subir, de ter poder, do que o objeto de uma fé sincera. Ou seja, eles faziam isso porque eles queriam se sentir importantes, ter poder e de controle sobre as pessoas. Não que eles verdadeiramente se preocupassem com o conteúdo do Evangelho, das Escrituras, com a prática das Escrituras. Então ele diz aqui o Evangelho, eles, os fariseus, não tinham senão as aparências e a ostentação da virtude. Então eles se consideravam os doutores da lei. Muito sabiam, mas pouco aplicavam. E já os saduceus, eles acreditavam em Deus, mas eles não acreditavam na imortalidade da alma, eles não acreditavam na ressurreição. Então, como eles não acreditavam na imortalidade da alma e nem na ressurreição, eles acreditavam que Deus, na realidade, era alguém que fazia com que a vida material pudesse ser melhor ou pior, conforme as pessoas fossem ou não tementes a Deus. Mas eles eram extremamente materialistas. Então ele diz o seguinte, eles não acreditavam em anjos bons ou anjos maus, nada disso. Acreditavam basicamente nas recompensas temporais. É dizer, eles acreditavam que Deus prestigiava as pessoas através de recompensas aqui na Terra, dando riquezas materiais, dando poder.
Então eles acreditavam que era assim que Deus retribuía a devoção a ele, e não de algo em relação à vida espiritual. E na realidade havia uma rixa, digamos assim, entre os fariseus e os saduceus, ok? Olha, o Arley trazendo aqui: oi, hoje estou aqui, não fui treinar, estou de baixo astral porque uma amiga minha que amo e adoro é furona. Aí vim ouvir e ver uma palestra. Ô, Arley, que bom. Então espero que você possa sair daqui mais alegre, mais estimulado com o nosso evangelho de hoje, tá bom? Muitos corações entrando no estudo do nosso evangelho de hoje. Aqui a Neihiraldeli disse: atrasei, mas cheguei. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda. Então, primeira coisa, eles queriam, tá? Na realidade, o próprio texto diz aqui, fizeram essa pergunta para o tentar. Então, queriam ver se ele, dependendo do que ele dissesse, se ele poderia, de alguma forma, se indispor em relação à lei. Tá bom? E quando Jesus disse, o maior mandamento é amar a Deus, quando ele diz aqui, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, toda a vossa alma e todo o vosso espírito. Ou seja, ele quer dizer da forma mais ampla e restrita e verdadeira possível. Não tem como nós, digamos assim, amarmos a Deus se nós não aplicarmos a sua lei verdadeiramente de forma ampla. Não é dizer eu amo. O amor, ele tem que ser, digamos assim, demonstrado em ações, atitudes e palavras. Então, nós sabemos que o maior mandamento é amar a Deus. Mas a partir do momento que eu não consigo praticar a sua lei, praticar o evangelho, praticar a lei de justiça, de amor e caridade, eu não amo verdadeiramente a Deus. Percebem? Porque falar, dizer eu amo, mas eu preciso praticar. Então, é isso quando ele diz aqui, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito, é de forma ampla e restrita. É isso que ele quer nos dizer. E quando ele diz aqui que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, que esse é o complemento do primeiro e tão importante quanto, ele está, quando nós pensamos assim, amar a Deus e amar ao próximo como a mim mesmo, a mim mesma. Faz todo sentido. Porque, vejam, eu mesma, em algumas situações, estudando sobre esse item, me questionava, mas por que será que eu não posso, digamos assim, amar a Deus e amar ao próximo indistintamente? Por que as duas coisas estão necessariamente interligadas? São dois mandamentos. Não existe a possibilidade de eu cumprir um e, ao mesmo tempo, não cumprir o outro ou cumprir parcialmente? Por que eles estão necessariamente interligados? E se eu não cumpro um, eu também não consigo cumprir o outro. E claro que o próprio Evangelho vai nos trazer reflexões sobre isso. Mas uma coisa que eu consegui, digamos assim, trazendo para o meu dia a dia, para me ajudar às vezes na interpretação do Evangelho, eu lembrei o seguinte. Por exemplo, as pessoas que já têm filhos, pais, mães, por exemplo, eu realmente percebo que, vou dar um exemplo aqui muito comum, tá? Numa situação de divórcio. Quando nós temos filhos e que nós nos divorciamos e que se porventura chega uma outra pessoa na vida do pai ou da mãe, nós não queremos que aquela pessoa que chega ame os nossos filhos, porque não... Vocês podem ter certeza que é muito comum, muitas vezes, a pessoa que chega dizer que ama o parceiro ou a parceira, mas tem ciúme dos filhos, não gosta dos filhos daquela pessoa porque não são delas, são de outra pessoa, de outro companheiro, tem uma certa rixa com os filhos. E muitas vezes a pessoa que está divorciada, que é a mãe ou o pai daqueles filhos, se coloca numa situação de dizer, como é que a pessoa pode amar a mim, dizer que ama ou me ama sem amar os meus filhos? Os meus filhos são parte de mim. Os meus filhos são, digamos assim, os amores da minha vida. Como que a pessoa pode amar a mim e não amar aquilo que provém de mim, que é obra minha, que é criação de mim? Ora, quando nós amamos alguém ou alguma coisa, né? Mas aqui a gente tem que se referir, na realidade, a amar as pessoas. Eu tenho que amar, na realidade, verdadeiramente, tudo que envolve aquela pessoa.
tudo que vem daquela pessoa, tudo que digamos assim, envolve a vida, as condições daquela pessoa, percebem? Então, a gente diz, poxa, se essa pessoa não ama os meus filhos, ela não me ama, porque eles também são eu mesma, fazem parte de mim. Eles são eu. Então, amar a mim envolve naturalmente amá-los também. E é o que eu consigo, digamos assim, quando eu trouxe para o meu dia a dia, eu consegui perceber, ora, é a mesma coisa com o mandamento maior. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o próximo? O próximo é filho de Deus como eu. E se ele é filho de Deus como eu, como é que eu posso dizer que eu amo ao Pai se eu não amo os seus filhos? Tudo que vem do Pai merece o nosso amor, tudo. E se nós somos a obra-prima da criação e todos nós somos irmãos, eu tenho que amá-lo porque ele é meu irmão, eu tenho que me amar porque eu sou filho de Deus e nós todos temos que amar a Deus. Então essa interpretação é algo que me fez perceber que eu não posso amar a Deus sem também amar o meu próximo, certo? Deixa eu ver aqui alguns comentários. O Alexandre diz, isso se repete até hoje. O que eu mais vejo são pessoas pedindo apenas coisas materiais. Algumas pessoas acham que algumas oportunidades acontecem não por sua capacidade, mas foi Deus que ofereceu. Na realidade, nós já sabemos que nós precisamos, Alexandre, aprender a pedir. Nós ainda temos o hábito infeliz de pedir coisas materiais, conquistas materiais, digamos assim, na ilusão de que são essas coisas que vão nos oportunizar a felicidade, vão nos trazer a verdadeira felicidade, quando na realidade nós sabemos que é aquilo que alimenta o espírito. Por quê? Porque a felicidade real, ela só existe quando nós vivenciamos o Evangelho, quando nós nos depuramos em espírito e não através das coisas materiais. Mas é um processo. Com certeza, Alexandre, as pessoas pouco a pouco vão perceber que as coisas materiais, elas não trazem a felicidade, a não ser as coisas espirituais. Aqui o Fernando diz, mas então não se deve defender. Eu perdi aqui. Então não se deve defender o quê? Fernando, não entendi, tá bom? Dá um complemento. Então aqui a May diz, afinal Deus está em todos nós e amando o próximo estamos amando a Ele também. Exatamente isso, tá? Então, meus amores, aqui a Débora colocou, concordo, se me ama tem que amar tudo que me diz respeito. Exatamente. A Bruninha também aqui agradecendo as palavras, o amor é difícil, mas nunca é impossível. Exatamente. E tu sabes, Bruna, que uma das coisas que eu sempre reflito também nos ajuda a amar aquele que ainda nos fere. É que quando nós percebemos realmente, por isso que nós precisamos de tantos exemplos e veio Jesus aí a todo momento. Então Jesus, mesmo sofrendo tudo o que ele sofreu, ele conseguia amar. Então, quando eu vejo que muitas vezes eu tenho também uma dificuldade ou quando eu me irrito, eu reflito o seguinte, eu sou filha de Deus, eu vou ser perfeita, eu vou ser feliz, eu vou ser um dia como Jesus é. Então, é difícil para mim hoje? Mas eu sei que eu vou conseguir. Claro que precisamos de esforço, nos esforçarmos para isso, mas nós vamos conseguir. Porque vejam, nós ainda somos imperfeitos, nós ainda erramos. Então, uma coisa que eu queria talvez trazer hoje para nós mesmo que nós erremos, mesmo que nós digamos algo que não foi inadequado, façamos algo que nós já sabemos que não é o ideal, que nós não nos sintamos tão pequeninos, tão culpados, por ainda não conseguir praticar a lei de Deus na sua amplitude, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Porque isso é um processo. E cada experiência, cada queda, também nos traz aprendizado. Cada queda nos faz refletir, cada queda já faz com que nós, digamos assim, reflitamos mais e mais sobre as cautelas que eu preciso tomar para que eu não caia novamente naquela atitude. Então, até mesmo as experiências negativas são importantes para a nossa reflexão e para o nosso aprimoramento. Tudo agrega valor, desde que nós saibamos olhar para os acontecimentos da nossa vida de uma forma a aprender
com aquilo, e a não me culpar e a me condenar. Porque se eu agir assim também, eu não consigo evoluir, eu vou estagnar naquele processo. Vou me sentir incapaz de vivenciar a lei de Deus na sua plenitude e vou achar que eu nunca vou conseguir. Então, mesmo que seja difícil, como a Bruna falou, o amor é difícil, mas não é impossível. Deus disse, Jesus disse, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Significa dizer que nenhum de nós deixará de chegar à perfeição. Então, se Deus não desiste de nós, nós também temos que acreditar que vamos conseguir. Amar e não defender. Sim, amar. Claro que nós precisamos saber amar. Porque até para amar é difícil. Nós confundimos muitas vezes amor com paixão, nós confundimos muitas vezes amor com posse. Nós ainda não aprendemos a amar verdadeiramente, mas é um processo. Então, que nós possamos sempre ter essa comparação, sempre realmente comparar Jesus na sua postura aqui, que fica mais fácil nós entendermos como verdadeiramente amar ao próximo. Aqui o Fernando diz, deixar o mal agir livremente. Fernando, nós temos que pensar o seguinte, inclusive nós já conversamos um pouquinho sobre isso também nas aulas anteriores. Veja, nós não devemos deixar o mal agir livremente, até porque senão não haveria progresso. Mas nós precisamos fazer a caridade bem compreendida. O que nos diz o Evangelho sobre o que é a caridade bem compreendida? É o seguinte, se o mal que o outro pratica é um mal, por exemplo, que prejudica apenas a ele, não há porquê e nem necessidade. Se eu puder chegar até ele, dar uma orientação salutar, instrutiva para auxiliá-lo, que eu faça. Se não for possível, que eu possa orar por ele. Mas ele diz o seguinte, muitas vezes vale a pena você divulgar o mal do outro, quando nós estávamos estudando, Fernando, sobre a indulgência, que fala justamente para nós não divulgarmos, não ressaltarmos o mal do outro, e sim as coisas boas que ele tem. E aí ele diz, se o mal eventualmente que o outro faz prejudica pessoas, aí sim você tem que ter uma postura no sentido de levar ao conhecimento, talvez, das autoridades ou ao público do mal que a pessoa faz, considerando que é melhor cair que é ele mesmo, do que vários, que é, digamos assim, as pessoas que estão sendo prejudicadas com aquela atitude. Mas ele diz que nisso tudo possa ser muito bem sopesado, avaliado, para que nós saibamos em que momento levar a público, ter uma atitude de cuidado, de avaliação do mal e agirmos de forma mais atuante, e que momento nós devemos, digamos assim, agir com indulgência, tá bom? Aí a Soraya diz, se somos filhos de um único Deus, somos todos irmãos, por isso temos que amparar e amar uns aos outros. O Jansen diz, o mundo está cheio de alegrias, porém a felicidade é um estado. Exatamente, interessante, Jansen, você colocar isso, porque nós sabemos que a felicidade no mundo atual, na Terra, ela é temporária. Por isso que Jesus diz, a felicidade não é ainda deste mundo. Aqui nós temos momentos felizes, mas a felicidade plena, ela só existe nos mundos felizes, nos mundos celestes, onde já não há mais as imperfeições do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Lá, a felicidade ela é constante. Nós não vivemos felizes constantemente o tempo todo. Nós temos momentos. Lá não. Lá já é a felicidade muito mais ampla e constante, tá? Perene, digamos assim. Mas nós vamos chegar lá também, ok? Aí aqui a Alicia diz, mas é muito difícil, porque tem pessoas que a gente tem resistência para amar. Às vezes até nos tratam mal. É verdade, Alicia, é verdade. Mas isso também está dentro desse ponto aqui que nós vamos conversar agora quando eu ler o item 3, que é o perdoar para que Deus vos perdoe. Lícia, algo que nos ajuda muito a ver a pessoa com outros olhos é quando nós, digamos assim, começamos a analisar a pessoa pelo lado espiritual. O que eu quero dizer com isso, Lícia? É nós vermos, por exemplo, em que situação espiritual ela se encontra, em que grau evolutivo ela se encontra. Porque vejam, queridos amigos, muitas pessoas adultas são adultas, mas espiritualmente falando são crianças espirituais. O que eu quero dizer? São espíritos ainda pouco evoluídos, espíritos criados há menos tempo que nós, porque nós estamos convivendo na Terra, mas não significa que todos nós fomos espíritos criados ao mesmo tempo.
Temos espíritos aqui mais antigos, com mais idade, portanto mais experiências e, portanto, mais evolução. E tem outros que são espíritos mais recentes, criados há menos tempo, portanto mais imperfeitos. E quando, Lícia, nós olhamos o outro e percebemos a pequenez espiritual, percebemos que ele ainda é uma criança espiritual pelo conhecimento pequeno que ele tem, e que eu, ao contrário, já tenho mais conhecimento, já tenho mais orientação, eu percebo que naquele momento cabe a mim, que tem mais conhecimento, amparar. Cabe a mim, que tenho mais conhecimento, perdoar. Cabe a mim, que tenho mais conhecimento, exemplificar o amor, para que eu possa ser o exemplo, para que eu possa ser aquela pessoa que eleva, inspira os retardatários. E é por isso que Deus permite que espíritos mais evoluídos convivam com espíritos menos evoluídos, para que os daqui possam puxar, resgatar, elevar os retardatários. Então, eu não devo simplesmente olhar com aquele olhar julgador, no sentido, poxa, olha que atitude, que situação chata, por que a pessoa faz assim? Ainda é o nosso natural. Ok, Lícia? Ainda é naturalmente a nossa postura. Mas aí eu tenho que fazer essa análise. Por isso que a razão é tão importante. Porque ela me faz olhar o outro com um olhar de compreensão, de caridade. E quando eu vejo que o outro ainda é pequeno, é uma criança espiritual, eu vejo que ele não pode dar mais do que ele está dando. Eu não posso exigir de uma criança o conhecimento de um universitário. Ainda não é o momento. Então, se aquele coração ainda age de forma ruim, é uma criança espiritual e eu não posso exigir dele o comportamento de um universitário espiritual, que tem um conhecimento maior. Eu tenho que, na realidade, compreender a postura dele. Então, tudo isso vai nos ajudando a olhar o outro com mais amor e caridade, ok? Por isso que o Jansen diz muito bem, amar é uma construção. O meu maior desafio é amar quem quer o meu mal. Grande desafio para todos nós, porque amar os nossos amigos é muito fácil. O que nos difere daqueles que odeiam? Que também, porque os que odeiam os seus inimigos amam os seus amigos, amam os seus familiares. Então, se nós queremos realmente crescer, precisamos amar a todos, certo? Então, vamos aqui, meus amores, continuar, o Jansen dizendo, não consigo, tenho um temperamento muito forte, minha vontade é de bater. Jansen, vou te dar uma sugestão. Diga, ainda não consigo. Porque tudo também é indução, é pensamento. Se eu coloco para mim, eu não consigo mesmo. Mas eu posso dizer, ainda não consigo. Hoje eu não consigo, mas amanhã é um novo dia. Amanhã eu vou tentar de novo. Amanhã eu posso ficar um pouco menos encolerizado. Amanhã eu posso ter um pouco mais de paciência. Amanhã eu posso ter um pouco menos de vontade de bater. Confiemos em nós e vamos nos colocar sempre o ainda, porque o ainda é um processo. Quando eu digo eu não consigo, é como se eu estivesse simplesmente dando uma sentença sobre mim mesma. E como eu posso dar uma sentença se eu sou um espírito imortal e tenho a imortalidade pela frente? Percebe? Então, até isso nós precisamos trabalhar em nós. Também ter esse olhar caridoso para conosco. Aqui a Raquel. Oi, minha amiga linda Raquel. Tudo bem, meu amor? Coloca aqui, excelente aprendizado. Todos os dias temos oportunidade de exercitar o amor ao próximo. Todos os dias, com todas as pessoas que convivem conosco, no nosso ambiente de trabalho, sempre. A questão toda é sair de casa com esse olhar, para ver o outro e ver também a nós mesmos, tá bom? A Fabiane coloca, se tivermos um material bom, né, uma matéria boa, e se não tivermos amor, nada teremos. Ah, tá, se não tivermos uma matéria boa, mas não tivermos amor, nada teremos, porque o amor supre todas as dificuldades da vida. E é verdade mesmo. Interessante, Fabiane, isso, que quando nós estamos estudando o livro dos Espíritos, que nós vamos estudar as leis morais, que nós sabemos que as leis morais, na realidade, é a lei de Deus, que foi de forma didática, dividida em 10 leis morais para nos auxiliar a entender a compreensão. E dentre as 10 leis, a mais importante é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, ele vai nos mostrando que se nós não tivermos amor,
realmente não adianta ter as outras coisas, porque é o amor que verdadeiramente nos transforma. E é por isso que nós devemos realmente trabalhar e procurar sempre crescer no amor. O Fernando coloca, Evelyn, então nós não devemos nos defender, não se deve defender? Sim. Defender? Sim. Atacar? Não. E é muito diferente você defender e não atacar. Ok? A defesa faz parte, é necessária em determinadas situações, mas nós podemos defender sem atacar. E a defesa sem ataque, Fernando, é também um ato de amor, ok? Meus amores, então, a Rafa diz, até as pessoas que não conhecemos? Sim, Rafa, veja, Jesus, que é o governador da terra, ele ama toda a humanidade, não apenas as pessoas que conviviam com ele, mas todas. Nós vamos chegar nesse estágio de amar não apenas as pessoas do nosso círculo, mas todas. E é por isso que a reencarnação ajuda, porque em cada reencarnação eu tenho um grupo familiar, eu tenho um círculo familiar. Quando eu chego no plano espiritual, olha quanta família, quantas mães, quantos irmãos, quantas pessoas que não conviveram comigo e que não foram que ali ampliando a minha família espiritual. Chega um tempo que a minha família espiritual é a humanidade inteira. Então eu consigo amar a todos, mas isso é um processo, ok? Jansen diz, não estou nessa evolução. Ainda, Jansen, ainda, mas todos nós vamos estar um dia, tá bom? Meus queridos amigos, vamos continuar aqui, que já são 8h30, o tempo voa na nossa live, nós precisamos adentrar o nosso outro item, tá bom? Eu estou passando aqui algumas coisas, porque para nós termos tempo de vermos tudo, tá bom? Vamos lá então. Continuando, o que nos diz aqui, falando justamente sobre o perdão, quando ele diz o seguinte, o reino de Deus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores e, tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhes restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que ele tinha para satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo, Senhor, tende um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total. Então o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e remiu-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, tomou pela garganta, quase sufocando-o, e dizendo-lhe, restitui-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo, tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo. E se indo, fê-lo colocar na prisão para nela o ter, até que lhe restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar o seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo-o vir, lhe disse, mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devíeis. Por que me pedistes isso? Não seria preciso, pois, que tivesseis piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o Senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. E é assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhe tiverem cometido. E nós já estudamos sobre o perdão, e foi muito bem colocado que o perdão, na realidade, todos nós necessitamos. Nós não temos ainda autoridade moral para não perdoar, porque nós cometemos erros todos os dias. Eu pergunto a vocês, hoje, no dia de hoje, vocês podem dizer que vocês passaram o dia sem errar em um único momento? Errar em pensamentos, em palavras e em atitudes? Eu posso aqui de pronto dizer, não, eu errei. Tenha sido em palavras, em pensamentos ou em atitudes, eu hoje, em algum momento, agi em desconformidade com a lei de Deus. Aí eu pergunto a vocês, eu estou aqui falando do Evangelho, conversando com vocês, nós estamos juntos aqui discutindo o Evangelho, conhecimento do Evangelho nós temos, certo? E ainda erramos. Aí eu pergunto, como é que eu posso, com que autoridade moral Evelyn tem de julgar o outro? Nenhuma.
Então, na realidade, nós temos que reconhecer, amigos, meus amores, a nossa pequenez ainda. E é importante nós reconhecermos a nossa pequenez ainda, porque a minha pequenez é ainda e a do outro também. O outro ainda erra? Ainda. O outro julga? Ainda. O outro maltrata? Ainda. Mas o outro também vai crescer assim como eu. Então é o que Jesus diz, como é que eu quero clemência, paciência, misericórdia para comigo e sou tão rigoroso para com o outro? Isso é orgulho, porque o orgulho não deixa com que nós vejamos as nossas imperfeições, o quão pequenos nós ainda somos, tá? Então é o que Jesus diz aqui o seguinte, precisamos sim perdoar, porque precisamos do perdão. Só não precisaria aquele que tem autoridade moral. Só que interessante, quanto mais autoridade moral se tem, mais se perdoa. Por quê? Porque mais amor e compreensão tem no coração e mais entendimento tem das atitudes infelizes do próximo. Então, na realidade, é isso que nós temos que pouco a pouco fazer, ok? Meus amores, nós temos que dar início ao segundo item, dai a César o que é de César. Então, eu vou ler mais uns 2 comentários sobre esse ponto e nós vamos adentrar no outro item, ok? A Bruninha diz... Nós devemos estar sempre dando graças a todos os acontecimentos. Assim podemos ser um pouquinho mais felizes por aqui, com muita gratidão a pequenas e grandes coisas. Exatamente, Bruna. Tudo que nos acontece, de bom, de ruim, de grande ou de pequeno, nos traz aprendizado. Basta que nós saibamos ter este olhar para as coisas que nos acontecem, ok? Jansen diz, acho que sou um bebê espiritual, todos nós, mas bebê também cresce, né, Jansen? Bebê também cresce, tá bom? Manter o equilíbrio. Olha, mamãe, o Jansen, mas tem a mamãe Evelyn para me orientar. A mamãe, olha, já me chamam de anciã. Eu tenho algumas amigas que eu já chamo de minhas netinhas. Então eu já digo, oh meu Deus, já sou anciã. Se eu pudesse ser anciã na vivência... Porque conhecimento é bom, né? Mas a vivência é muito melhor. Então, que eu possa ser mamãe, vovó, titia em ensinamento. E vivência do evangelho, acima de tudo. É o que a Bruna diz, ser mais velho espiritualmente falando significa que este espírito é mais evoluído que os novos? Em regra, sim. Por quê? Porque cada vivência traz experiência e cada experiência traz aprendizado. Então, espíritos mais velhos são espíritos que tiveram mais experiências e, portanto, adquiriram mais conhecimento. Aqueles que são muito recentes, novinhos, ainda estão começando a sua escala, digamos assim, evolutiva como espíritos humanos no reino nominal. Então, portanto, tem menos experiências e, consequentemente, menos evolução. Lembrando, Bruna, que nós precisamos evoluir em inteligência e moralidade. Tá? Só é espírito perfeito aquele que tem grau máximo de inteligência, de moralidade, de sabedoria. E isso nós precisamos de experiência para adquirir esse grau de evolução pleno, tá bom? A Dayana diz, Evelyn, como identificar quem é um espírito mais velho e outros mais novos? Pela evolução, pela prática. Aquelas pessoas que mais praticam o Evangelho de Jesus são, muito provavelmente, espíritos mais antigos do que outros, tá? Claro que existem aqueles espíritos que, desde quando foram criados, sempre seguiram o caminho do bem? Com certeza. Mas isso não faz com que eles tenham mais experiência e conhecimento do que os outros. Quem já viveu mais, teve a oportunidade de se deparar com muito mais conhecimentos e vivências, agregou mais valores. Então, as pessoas que hoje praticam mais o Evangelho, por exemplo, Chico Xavier, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Jesus, são espíritos muito mais antigos do que nós. Nós somos espíritos mais recentes, por isso que ainda erramos mais, tá bom? Obrigada, aqui, ok. Vamos lá. Aqui só mais essa, tá? O planeta bicho, e nós vamos adentrar no outro item. Quando não sei lidar com a situação, me afasto e entro em oração. Assim os conflitos são menores e as instituições de amor ao próximo...
E as intuições de amor ao próximo acontecem com mais tranquilidade. Oração, oração, oração. Ainda bem que eu li a sua observação, Planeta Bicho, porque é exatamente isso. O fato de nós termos que amar, trabalhar isso em nós, significa também que nós temos que compreender as nossas limitações. Significa dizer, se hoje, convivendo o tempo todo com essa pessoa, eu ainda não consigo amar, então eu posso me afastar um pouco, orar, porque a oração é sempre um excelente mecanismo de amparo e de auxílio para mim e para o outro. Orar, me fortalecer espiritualmente, adquirir mais equilíbrio espiritual para que eu possa amar aquela pessoa. Muitas vezes é melhor eu ter essa postura cautelosa e evitar discussões e problemas do que eu tentar, digamos assim, muitas vezes ficar perto e piorar uma situação. Então, às vezes, o afastamento não significa falta de amor, mas significa mesmo caridade para comigo e para com ele. Porque enquanto eu me afasto, eu oro e me fortaleço, quando eu retorno, eu estou numa condição muito melhor para ajudar a mim e ao outro, ok? Então, vamos lá, meus amores. Dai a César o que é de César. Diz o seguinte: então, os fariseus, que nós já sabemos quem eram aqueles que estudavam as escrituras, interpretavam as escrituras, os doutores da lei. Então, os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja. Por que não considerais a pessoa nos homens? Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isso. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram-se da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Aqui, essa mensagem também, dai a César o que é de César, é extremamente importante também. Não apenas, é o que o Evangelho vai nos dizer, sobre a questão extremamente material, no sentido de aquilo que dai a César o que é de César, aquilo que é do mundo pertence ao mundo. E aquilo que é do Espírito pertence ao Espírito. No primeiro momento, essa é a interpretação mais óbvia, mais direta, no sentido de dizer o que? Olha, tudo aquilo que é do mundo, fica aqui. Tudo aquilo que nos eleva como Espírito, realmente nos faz crescer, depurar como Espírito, é de Deus. E é isso que nós devemos trabalhar, é isso que Deus pede de nós. Essa é a interpretação direta e está certíssima. Mas Jesus, quando ele falou isso aqui, ele foi muito além. Na realidade, ele quis ele quis nos mostrar que nós devemos equilibrar a nossa vida. Porque dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, significa que em várias situações das nossas vidas, nós temos que agir com equilíbrio, porque nós estamos no mundo também. E nós estamos aqui para seguir, para crescer para Deus. Ou seja, nós precisamos equilibrar os nossos compromissos, os nossos deveres, as nossas responsabilidades para com o mundo. E quando eu digo para com o mundo, eu digo para com a minha família do mundo, para com o meu trabalho no mundo, para com as autoridades do mundo, para com a sociedade do mundo. Eu estou vivendo no mundo material, então eu preciso ser um bom cumpridor das minhas responsabilidades para com o mundo. Quando ele disse, dai a César o que é de César, significa haja conforme aquilo que o mundo te pede neste momento, dentro das responsabilidades que tu tens para com o mundo. Por outro lado, equilibre o teu dever. Se tu tens dever para com o mundo,
por conta de estares no mundo, tu tens também dever para com Deus. Ou seja, cumpre as tuas responsabilidades para com o mundo, sem esqueceres os teus compromissos para com Deus. Sem esqueceres que tu estás no mundo, mas tu não és do mundo. Tu estás no mundo para crescer e evoluir e adquirir virtudes espirituais. E com isso, crescer para Deus. Então, é preciso equilibrar. E isso é uma coisa que eu observo também, na realidade, em relação a algumas posturas das pessoas. Inclusive, esse comentário que eu vou fazer agora, na realidade, eu li no livro chamado Um Terço da Vida, do Espírito Hermance Dufour, pelo médium Vanderlei Oliveira. Então, essa informação muitas vezes foi dada, inclusive, por uma trabalhadora do plano espiritual, e ela diz o seguinte, que algumas pessoas, inclusive do meio espírita, quando conhecem a doutrina, elas, digamos assim, mergulham de corpo, de mente, de alma, muitas vezes na doutrina, e elas se afastam completamente do mundo. Em que sentido? De uma relação social, de uma vida, muitas vezes, social, de socializar com as pessoas, de ter contato com outras pessoas. Só vivem o tempo todo ali para a doutrina, para a doutrina, para a doutrina. E ela diz, é necessário também nós termos equilíbrio. Por quê? Porque quando eu tenho o convívio com a família, com a sociedade, com as outras pessoas, eu estou tendo oportunidades para crescer. Porque eu cresço através do outro, através da minha família eu cresço, através das relações sociais eu cresço, através da sociedade, do meu chefe, eu cresço. Então ela quer dizer o seguinte, muitas vezes não é nós nos isolando completamente do mundo que nós vamos evoluir. É através do outro, do mundo, que eu evoluo. Claro que não significa dizer que eu vou fazer tudo que o mundo oferece, não. Nós estamos trabalhando aqui, meus amores, equilíbrio, bom senso. Então é claro que tem que haver um bom senso, mas é trabalhar os meus valores espirituais, mas lembrar que eu estou no mundo também. E o convívio com o mundo é mecanismo de evolução. Então, é quando ele diz o seguinte, qual é o verdadeiro sentido, então, desta passagem, dai a César o que é de César? É que devemos atender, eu anotei aqui, às obrigações decorrentes da vida material, respeitando as leis vigentes e honrando os compromissos assumidos, sem descuidar de cumprir a lei de Deus, através do cultivo dos valores espirituais. E aí é realmente buscar o equilíbrio entre vida material e vida espiritual. Então, não se chega a Deus sem cumprir as nossas obrigações com o próximo, com a família, com a autoridade, com as instituições. Porque se eu não precisasse estar no mundo, se eu não precisasse do convívio com as pessoas, com o mundo, para crescer e para evoluir, Deus não me mandaria para o mundo material e deixaria só no plano espiritual. Percebem? Então, isso aqui é muito mais profundo, na realidade, essa mensagem de Deus, do que aquela interpretação mais direta, mais óbvia que nós temos dessa passagem, tá bom? Agora tem várias observações aqui. Olha o Jansen fazendo uma observação. Acho que preciso conseguir uma esposa com espírito mais velho. Como identifico? Difícil, Jansen. Acho que, na realidade, nós temos ainda várias pessoas que convivem conosco, e nós não precisamos, às vezes, só de uma esposa ou de um marido, mas nós temos, Jansen, se nós prestarmos bem atenção, nós sempre temos perto de nós um espírito mais velho, tá? Seja uma tia, seja uma mãe, seja um amigo, seja alguém que nós conhecemos, que, de alguma forma, é essa pessoa que nos traz esses ensinamentos e nos ajuda a crescer e a evoluir, tá? Então, se não for uma esposa, com certeza, Deus sempre vai colocar alguém para nos ajudar nesse processo, tá bom? Aqui cada geração vai se melhorando, com certeza, Rafa, com certeza, nós estamos aqui para isso. E é por isso que nós estamos agora saindo de mundo de expiações e de provas para mundo de regeneração. Ou seja, estamos com certeza evoluindo, tá bom? O que mais aqui? Ainda estamos, codinome coloca, codinome beija-flor, ainda estamos em processo de aprendizagem, exatamente. Aprender a perdoar para ser feliz, exatamente, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, já diz a prece de Jesus, exatamente.
Aqui a Alicia coloca, tenho mediunidade, sempre fiquei perdida. Seus vídeos e lives têm me ajudado tanto. Você não tem ideia do quanto está mudando minha vida. Muito obrigada. Ô, Alicia, minha querida, muito obrigada. Na realidade, não sou eu, é a doutrina. A doutrina é linda. Não é à toa que, quando nós começamos a estudar, nós nos apaixonamos por ela, porque ela é tão lógica, ela é tão clara, ela é tão lúcida, ela nos tira da ignorância, e isso é maravilhoso. Então, realmente, eu fico muito feliz de poder, de alguma forma, levar o conhecimento da doutrina às pessoas, para que, assim como ela é luz na minha vida, ela possa ser na de vocês também. Tá bom, meu amor? Aqui a Bruna diz, mas a idade correta do espírito não tem tanta importância assim de saber? Claro que não, Bruninha, claro que não. O importante mesmo é a evolução no geral, sem dúvida. Sem dúvida, não importa se eu sou espírito mais ou menos antigo, né, nascido criado há mais ou menos tempo. Não, isso é apenas para nós entendermos, porque há também essa diferenciação. Mas isso com certeza não é importante. O mais importante é a evolução, com certeza, tá bom? O Jansen coloca, notei que os espíritos mais evoluídos não casaram. E tu sabes por quê, Jansen? Porque é o seguinte, veja, não é que é só por isso, mas é uma das razões. E isso aqui, interessante a tua pergunta, que tem tudo a ver com o amar a Deus e a lei de amor. As pessoas, quando elas constroem famílias, naturalmente, elas têm responsabilidades para com a família que ela constrói. Filhos, esposos, esposas, enfim. E essa responsabilidade faz parte do dai a César o que é de César. Se eu vim nessa condição, eu tenho que cumprir a minha responsabilidade com o mundo, que envolve família, autoridade, sociedade. Ora, quando normalmente as pessoas têm família, elas precisam dedicar tempo à família. E essas pessoas, esses grandes avatares da humanidade, que são pessoas já muito evoluídas, elas vêm para ajudar, para trabalhar, não por um grupo familiar, mas pela humanidade inteira. Então, o tempo deles não é destinado apenas para satisfazer as necessidades de um grupo, mas da humanidade. Por isso que normalmente são pessoas que já não casam, porque pode ver, eles vivem para todos. Todos, na realidade, são filhos, todos são irmãos, todos são pais, todos são família. E é por isso que, como eles têm que dedicar o tempo deles para a humanidade inteira, normalmente eles não vêm nessa condição realmente para casar, tá bom? É por isso, porque o amor deles é universal, o amor deles é amplo, e é por isso que eles vêm nessa condição. Ok? Fernando coloca, e lembrar que todos estão fadados à evolução. Isso aqui é mais maravilhoso, que nos dá realmente estímulo ao coração e nos faz felizes. Porque nós sabemos que a nossa meta é a perfeição e a felicidade. Alguns apenas retardam, mas nunca regridem. Exatamente. Nós podemos estacionar, mas regredir jamais. Conhecimento adquirido é conhecimento incorporado. Ok? O casamento, com certeza, deve ser um desafio e é uma evolução muito grande. Claro, com certeza é um grande desafio, como todas as situações que nós temos aqui. Na realidade, todas as situações que envolvem a nossa vida são oportunidades para nos fazer crescer em determinados aspectos, adquirir determinadas virtudes, dentro do lar, no ambiente de trabalho, com amigos, enfim, na nossa vida. Ok? A Bruna diz, nessa vida ainda não passei por essa prova. Ainda temos muito... Olha, eu já vou pegando dos comentários de vocês algumas informações. Vejam, por que determinadas pessoas passam por determinadas situações, por determinadas provas e outras não? Até isso tem uma razão de ser, porque até para que nós passemos por determinadas situações, seja um casamento, seja o que for, nós precisamos estar preparados para isso. Porque vejam, nós estamos na Terra para evoluir, certo? Ora, se Deus quer que nós cresçamos, e se Deus nos faz permanecer um tempo na erraticidade, crescendo, aprendendo, nos preparando para uma nova reencarnação, Ele quer dizer o seguinte, olha meu filho, te preparas aqui, para que quando tu desceres, tu teres condições de enfrentar e vencer determinadas situações e determinadas provas, porque eu não vou te mandar para o mundo e te colocar uma prova que tu não tenhas ainda condições de lidar com ela. Porque eu estou te mandando para o fracasso? Claro que não.
E é por isso que algumas pessoas, por exemplo, reclamam, questionam, acham muitas vezes a sua condição pequena, enquanto outros têm uma tarefa, uma missão maior. E dizem, puxa vida, eu faço tão pouco enquanto o outro faz tanto, eu queria ser como o outro, eu queria estar na situação do outro. Mas será que eu tenho condições de já estar na condição do outro? Será que eu tenho preparo, equilíbrio, entendimento, evolução para estar na condição do outro? Porque Deus coloca cada um de nós na condição exata, onde nós precisamos, e realizando as funções, a obra, a tarefa que nos cabe naquela condição. Todos nós estamos, na realidade, num universo em um equilíbrio. Cada um de nós tem um papel, uma missão a cumprir. Umas missões, tarefas menores e outras maiores, mas todas são importantes. Todas são importantes para o equilíbrio da criação. Então, na realidade, a minha condição pode não ser a do outro, mas é a condição que Deus me deu e Ele confia em mim. Então, se Ele me deu, digamos assim, uma condição menor, que eu possa cumprir a minha responsabilidade nessa condição que Ele me deu. É aqui, nesse papel, que Ele precisa de mim. Percebem? Então, cada um de nós está na condição apropriada para evoluir, para crescer. Uns no casamento, outros com a maternidade, outros, enfim, em situações diversas. Mas em todas as situações são oportunidades para o aprendizado. Tá bom? Evelyn, por que eu não consigo, a Meirelles, por que eu não consigo ficar muito tempo em centros? Vivo mudando, agora sigo você. Meirelles, veja, às vezes isso acontece. Sabe por quê? Porque nós temos um centro que nos traz uma afinidade. Não é qualquer casa espírita que muitas vezes nós criamos essa afinidade. E isso não é à toa, não. Cada um de nós, com certeza, tem um compromisso com uma determinada casa, com um determinado centro. Muitas vezes é ali que está o meu compromisso de crescer e de evoluir. E por isso que às vezes as pessoas mudam, até encontrar aquele, digamos assim, que acolhe, que fala ao teu coração, Meirelles. E a gente vai sentir, pronto, achei a casa que eu tenho que trabalhar. E aqui eu vou dar até um exemplo para vocês. Eu já estou só respondendo as perguntas de vocês, porque nós já fechamos, digamos assim, o conteúdo do Evangelho, tá bom? Então nós já estamos aqui mais comentando um pouquinho. Faltam 4 minutos, eu vou comentar da Meirelles. Aqui, digamos assim, no centro espírita que eu frequento, tá? São 5 anexos, tá? Todos juntos a um único anexo, mas são 5 casas. E cada uma delas tem uma particularidade, tá bom? Eu vou comentar com vocês aqui, por exemplo, os trabalhadores daquela casa são pessoas que no passado erraram na área do sexo. Uma outra casa, um outro anexo, digamos assim, a problemática das pessoas que frequentam aquela casa eram pessoas que tinham problemas de muito orgulho em vidas passadas. Outra casa são pessoas que erraram muito no âmbito familiar, pessoas que dentro da família não souberam valorizar a família, ou seja, erraram dentro do âmbito da família. Uma outra casa, um outro anexo desse grupo, são pessoas que utilizaram a inteligência em vidas passadas de forma equivocada, tá? Então são pessoas que utilizaram a inteligência para desvirtuar, para o mal e não para o bem. Então as pessoas que trabalham e vivenciam naquela casa, naquele anexo, são pessoas com essa problemática. Então quando eu estou dando os cursos, nós fazemos visitas nos anexos. E eu sempre digo, não escolham um anexo para vocês trabalharem ainda. Esperem conhecer todas as casas, porque cada uma delas tem uma particularidade. E com certeza, conforme a tua necessidade, tu vais te identificar. Então, tu pode gostar de todas, mas o teu coração vai chamar uma casa. Tu vais te sentir bem naquela, porque seguramente é aquela que está, digamos assim, própria, adestrada para as tuas necessidades e para aquilo que tu precisas evoluir. Percebe? Então, com certeza, Meirelles, um dia você vai encontrar o centro próprio que te acolhe e você vai saber que é lá o seu lugar, tá bom?
A Bruninha diz, temos que saber separar o mundo material do espiritual. Cristo não quer que fiquemos ricos materialmente, mas sim que sejamos bons e construir, utilizarmos isso para construir um mundo melhor, com muito mais caridade. Exatamente. Nós ainda vamos estudar as provas da riqueza e da pobreza. Por que uns vêm ricos, por que outros vêm pobres? Nós vamos estudar ainda no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a Bruninha já nos disse, não é o fato de eu ser rico ou de eu ser pobre, é a forma como eu utilizo os talentos que Deus me deu, da riqueza, da pobreza, da inteligência. Tudo, na realidade, são oportunidades para o meu aprimoramento e o do meu próximo também, ok? Vamos lá, então. Conhecer a si mesmo pode nos levar a ter esse equilíbrio. A percepção de nós mesmos diante do plano onde estamos nos faz ter esse equilíbrio. Exatamente. E é por isso, Jansen, que nós precisamos tanto fazer o orar e vigiar e refletir todos os dias, fazer uma autorreflexão sobre as nossas atitudes, sobre as nossas posturas e, com isso, pensar aquilo que eu preciso trabalhar, aquilo que eu já estou melhor, aquilo que eu não estou tão bem, tá bom? Para que nós possamos exatamente buscar esse equilíbrio. A Dani diz, por que não se ouve falar de José, pai de Jesus, no momento da crucificação? Maria acompanhou Jesus até o fim e José, na responsabilidade de receber o Filho de Deus, por que não ouço nas palestras falarem de José? Boa pergunta, Dani, eu não saberia te responder. Eu sei que, na realidade, José faleceu antes, tá bom? E por isso que Maria... eu acho que foi isso que aconteceu. Tenho quase que certeza, Dani, mas eu posso pesquisar para ti. Nos estudos que eu fiz, inclusive tem isso lá no livro Boa Nova, Psicografia de Humberto de Campos, que mostra o momento da crucificação. Tudinho falando. E mostra lá que na hora da crucificação, quando Maria acompanhou Jesus, tudo direitinho, quando Jesus estava na cruz, ele na realidade olhou para sua mãe, olhou para um dos apóstolos, que eu não me lembro agora exatamente qual foi o apóstolo, mas ele olhou para um dos apóstolos e disse naquele momento que a partir dali, olhando para Maria, aquele apóstolo seria o filho dela. E a partir daquela data, esse apóstolo foi, digamos assim, acompanhou Maria, foi cuidar de Maria, até, digamos assim, o desencarne de Maria quando Jesus veio recebê-la. Então, me parece que acho que José, naquele momento, já havia falecido. Por quê? Eu estou deduzindo isso, tá? Eu não tenho certeza. Porque se, na realidade, José não houvesse falecido, qual era a necessidade de Jesus ter dito lá no Boa Nova que aquele apóstolo iria cuidar de Maria? E ali eles iriam ficar juntos. Tanto é que Maria saiu de lá e foi pregar em outro lugar até o seu desencarne, tá? Então, me parece, acredito que José já havia falecido nesse processo, nessa época, tá? Mas eu precisaria confirmar isso para você. Se alguém tiver essa informação com mais certeza, pode colocar, tá bom? Pronto, olha aí a Eli falando. José desencarnou antes da crucificação de Jesus. Pronto. Então, é exatamente o que eu estava, realmente, as interpretações, o entendimento que eu tinha, tá bom? Bruninha, conhecimento nos liberta. E você, Evelyn, nos ajuda muito a entender. Com certeza, conhecimento nos liberta, é isso mesmo. E o que eu puder dentro da minha pequenez, das minhas, digamos assim, das minhas limitações, que ainda são muitas, mas a gente vai tentando. O que eu não souber, nós vamos pesquisar, vamos ler e assim vamos também aprendendo e crescendo, tá bom? Parabéns, a Estela diz parabéns pelo seu entusiasmo. Obrigada, minha querida amiga. Realmente o Evangelho é entusiasmante. E seguramente é uma das coisas que eu falo. Nós precisamos falar quando algo é verdadeiramente real para nós, quando é verdade, nós conseguimos falar com esse entusiasmo, porque nós passamos o que está no nosso coração. Então, realmente, o conhecimento é muito bom, mas se nós não sentimos que aquilo é real, que aquilo toca o nosso coração, fica difícil transmitir com esse entusiasmo. Então, que o Evangelho possa tocar cada vez mais os nossos corações, para que nós possamos sentir a verdade dele em nossas vidas. E, com certeza, isso vai nos modificar para muito melhor. Tá bom? Meus amores, muito interessante saber que existem espíritos mais velhos e mais novos, sim, a doutrina me despertou para florescer diariamente, todos nós. Aqui, meus amores, nosso tempo já acabou,
tá bom? Ainda tem mais algumas perguntinhas, mas nós vamos aí todo dia estudando um pouquinho maior. Olha a Estelinha falando, esperamos você na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. Venha a São Paulo, minha querida. Poxa, eu queria muito poder, realmente, Estela, a nível de trabalho, eu não tenho tido oportunidades de ir a São Paulo, mas eu já falei pro Cláudio. Sim que eu for, eu aviso com antecedência, porque é sempre uma grande alegria, uma grande honra estar lá com vocês. Vocês foram muito carinhosos comigo e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada mesmo, tá bom? Meus amores queridos, nossa live acabou. Temos muitos comentários ainda, não tenho como comentar todos eles, tá bom? Mas vocês já sabem, o que nós não comentamos aqui, nós vamos comentando no nosso privado. Eu sempre digo para vocês, podem mandar no privado, tá? Eu faço questão de responder. Às vezes eu não consigo responder imediatamente, mas tento não passar mais de 24 horas, 48 horas sem responder os questionamentos que vocês me fazem, porque eu sei que é tão importante nós termos esse feedback. Tá? Então eu estou aqui passando as orientações e tudo, mas se eu não puder sanar as dúvidas de vocês, o trabalho eu acho que não seria tão importante. E sabe uma coisa que eu lembro, só para nós finalizarmos, que nós não temos que nos inspirar em pessoas boas, em pessoas que nos dão exemplo, e eu sempre me inspiro nesse ponto em Chico Xavier. Quando eu estava fazendo um vídeo falando sobre a vida, um pouquinho sobre ele, eu estudei que Chico Xavier trabalhava todos os dias, né? Vocês sabem. Mas ele tirava o domingo, que era o dia de descanso dele, para ler as perguntas e as cartas das pessoas que encaminhavam, que ele recebia. E segundo as informações de Geraldinho, que isso foi uma palestra de Geraldinho que falou sobre isso, ele disse assim, que Chico Xavier recebia em torno de 1.000 a 2.000 cartas e ele tirava o dia de descanso dele. Gente, pensem num negócio desse. O dia de descanso dele para ler todas as cartas. E aí ele tinha uma mediunidade tão grande que ele só tocava na carta e ele já sabia o que tinha dentro, o conteúdo. Ele não precisava abrir a carta, ele já sabia. Mas a questão toda que eu quero destacar aqui é, mesmo ele tendo todo o trabalho que ele tinha, ele nunca deixou de atender as pessoas. Então eu falei, meu Deus, eu não sou nada. Se eu não puder dar o atendimento, atender as pessoas que me perguntam, eu não estou cumprindo o mínimo daquilo que eu me propus. Se Chico Xavier, aquela luz em pessoa, conseguia tempo para ler e responder mais de quase 2.000 cartas, eu seguramente não recebo isso de pessoas que me perguntam, então eu posso encontrar um tempo para ajudar, para responder, tá? Então, se eu não conseguir responder aqui, podem mandar no privado, que eu vou dar um jeitinho de responder para vocês, com certeza. Tá bom, meus amores? Olha, muito obrigada pelas palavras, pelo carinho, vocês são sempre tão carinhosos comigo, sempre. Que eu possa também sempre restituir a confiança de vocês e o carinho de vocês, tá bom? Meus amores, vamos então fazer a nossa prece para que nós possamos finalizar. Vamos lá então? Então vamos fechar os nossos olhos, agradecendo sempre a Deus por essa oportunidade sublime. Senhor Jesus, como Tu és maravilhoso, como Tu és bom, como, Senhor Jesus, Tu derramas todos os dias e infinitamente as Tuas bênçãos sobre nós. Nós ainda tão pequeninos, Mestre, temos tanto a aprender, mas acima de tudo nós já temos hoje boa vontade em nossos corações. Hoje, Pai, nós já queremos ser pessoas melhores, nós já queremos tirar as sombras que ainda existem em nossos corações e sermos luz como Tu és. Então, Mestre querido, dai-nos sempre força, coragem, fé, perseverança para continuar no caminho do bem, do amor e da verdade. Que Tu nos envolva para sempre. Que assim seja. Meus amores, muito obrigada. Até a próxima semana. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe. Que assim seja. Beijos.